Oi, pessoal, estamos de volta mais uma vez para falar com o nosso Deus. Hoje vamos contextualizar o nosso versículo diário que temos aqui para que possamos colocar em prática na nossa vida, amados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Fala assim a palavra do Senhor: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que amam. Amados, são coisas aqui que não ouviram, nossos olhos não vê o que Deus tem preparado para mim e para você. Imagine o que seria, amados. Coisas excepcionalmente mais do que nós pensamos. Então, amados, isso aqui eu vou contextualizar para que possamos entender esse versículo quando Deus fala conosco através de Paulo. Paulo está falando, sabe o que, amados? Sobre a sabedoria de Deus. Ele explica que os planos de Deus são muito maiores do que a nossa capacidade humana vai compreender. Apenas com a inteligência, o sentido, a experiência, não conseguimos entender o que Deus tem para mim e para você preparado, amados. É muito forte isso aqui. Então vamos contextualizar que possamos entender um pouco essas explicações desse versículo aqui, onde Paulo dá essa, esse conselho para mim e para você. Preste atenção, quando ele fala aqui, o olho não viu, aqui na palavra que a gente acabou de falar aqui agora, existem coisas que Deus preparou que vão além do que podemos enxergar. Então, diz que o olho não viram. Então, são coisas que nossos olhos não vão enxergar, humanamente falando. E quando ele fala o ouvido não ouviu, preste atenção, são bênçãos e propósitos que não podem ser conhecidos apenas por aquilo que ouvimos dos outros. Preste atenção, mas isso aqui é fortíssimo. E a outra palavra que nós falamos aqui no versículo, ele fala assim: não subiram ao coração do homem. A mente humana, amados, sozinha não consegue imaginar toda a grandeza dos planos de Deus para cada um de nós. Não consegue imaginar, amados. É impossível. Os planos de Deus para mim e para você são grandiosos, amados. Pode ter certeza disso. Deus preparou para os que o amam. A gente leu isso no versículo. Deus preparou para os que o amam de verdade. Deus tem promessa, bênçãos e uma comunhão especial reservada para aqueles que o amam e permanecem fiéis e firmes nele. Deus tem uma bênção especial, amados, pode ter certeza, mas sem dúvida nenhuma, não tenha dúvida não, tá? Esse versículo, sabe o que ele ensina para mim e para você, mano? Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Confia, Deus é fiel. Muitas vezes enfrentamos dificuldades e não conseguimos ver a solução, mas Deus está trabalhando de maneira que ultrapassa a nossa compreensão. Deus está trabalhando o seu problema no meu, só que muitas vezes não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende o silêncio de Deus, não entendemos. Mas aqui o segredo, sabe qual é, irmão? Qual é, irmão? É confiar de verdade. Confia nele e o resto ele fará. Esse é o segredo. Ele não lembra do que o futuro que Deus prepara para os seus filhos é maior, melhor do que qualquer coisa que possamos imaginar. Ele está lembrando exatamente isso. Que o futuro que Deus preparou para mim e para você é algo que eu e você não podemos imaginar. Isso inclui, sabe o quê? A sua situação em nossa vida presente e de forma suprema. A promessa da vida eterna é uma promessa, amados, que eu e você possamos colocar em prática na nossa vida, mas é vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Essas palavras, mas quando Paulo escreveu, provavelmente a gente tem assim, não dá detalhe na Bíblia, mas provavelmente ele foi na cidade de Éfeso. Ele estava fazendo isso aqui, escrevendo isso para os Coríntios, né? Isso aqui, escrevendo para os Coríntios, cristãos Coríntios, naquela cidade. Então, amados, a mensagem central desse versículo, para mim e para você, sabe o que é? Deus tem plano e bênçãos que ultrapassam tudo o que a mente humana pode imaginar. Creia nisso, amado, mas creia de verdade. Ele nos revela aqueles que o amam e buscam e viver em comunhão com ele. Esse é o segredo, amado. Se você ama a Deus de verdade, Deus tem plano na sua vida. É o plano de Deus, é isso que a gente acabou de ler aqui agora. São coisas imagináveis que a gente não consegue entender. O segredo que nós estamos aqui agora, o segredo daqui, sabe qual é, amados? É você confiar de verdade.
Muitas vezes, amado, você está passando por um problema que você naquele momento você não entende, você acha que Deus te esqueceu. Você acha que, mas Deus está trabalhando no silêncio, amado, no teu problema. Para Deus não é problema que Ele não dê solução. Ele é especialista em resolver problema impossível aos olhos humanos. É isso que o versículo está dizendo aqui agora, amado. É impossível para Deus, para a sua mente humana, mas para Deus tudo é possível naquele que crê. A única chave aqui, a chave o segredo aqui é você confiar em Deus. Muitas vezes, amado, nós estamos passando tanta situação na nossa vida, seja ela qual for. E muitas vezes a gente acha que não tem mais solução no nosso problema. A gente acha que esse problema, humanamente falando, não tem condição nenhuma mais de ser resolvido. Mas, amado, deixa eu dar um conselho para você. Você que está agora nesse vídeo agora, deixa eu dar um conselho para você. Preste atenção. O problema já existe, amado. Esqueça o problema. Eu sei que não é fácil falar assim, não é fácil, eu sei. Mas a pergunta que eu lhe faço, se você focar no problema, resolve alguma coisa, não vai resolver nada, amado. Não foca no problema, não foca agora na solução do problema. Aí pode ter certeza que a sua mente vai ser aberta. Deus vai dar a você discernimento para você encontrar a solução do problema. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em resolver problemas que na visão humana é impossível. Então, amado, você que está passando alguma situação, seja ela qual for, entregue na mão do Senhor e confie nele. Entregue e descanse. Muitas vezes, humanamente falando, você acha que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil, não é fácil. Mas confie em Deus, ore a Ele, peça a Ele para lhe fortalecer a sua fé. Peça, Senhor Jesus, por favor, me fortaleça a minha fé que está fraca. Clame a Ele de coração, clame de verdade. Não importa o que seja que você está passando, amado, não importa. O importante é o que a gente acabou de ler aqui agora. Deus tem maravilha na minha vida e na sua. Isso é uma realidade, não é história de fada, não é realidade. Deus promete, Deus cumpre. Deus está dizendo aqui que vai ter coisa maravilhosa que a gente, os ouvidos e os olhos não virão, não vê, não tem nem ideia do que Ele está preparando para mim e para você, amado. Então, se você está passando algum problema hoje, entrega na mão dele, confie nele, faça esse teste, chega assim, hoje mesmo, chega, ore a ele, Senhor, por favor, não consigo, eu sozinho não estou conseguindo, me ajude. E pode ter certeza, amado, que você vai ter a resposta. Possa ser que a resposta não seja como você está querendo, mas como Deus quer. E a melhor resposta é como Deus dá para a gente. Não é a que a gente quer. A gente só olha o agora, mas Deus já viu o amanhã. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. Confie nele. Mas confie de verdade. Esse Deus que é o dono do ouro e da prata. É dono do universo, amado. Você tem esse privilégio. Nós temos esse privilégio de falar com esse Deus que é o dono do ouro e da prata. É dono do universo. Está no controle de tudo, da minha vida e da sua. Só não foque no problema, foque na solução. Faça isso, faça um teste para você ver. Faça isso, amados. Teste, faça esse para você ver como Deus age na sua vida. Deus, amado, repito, Deus é especialista em resolver problema impossível aos olhos humanos. Então faça isso. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar contigo. Não importa o problema que você esteja passando nesse momento, mas entregue na mão do Senhor. E peço a vocês, amados, que estão aí no outro lado da telinha, compartilhe esse vídeo com pessoas nas suas redes sociais. Faça isso. Você fazendo isso já está pregando o evangelho. Porque Jesus está voltando breve, para nos buscar. E com isso, a gente pregando o evangelho vai apressar a vinda dele mais ainda. Então faça isso. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.